Que alegria é poder estar com você mais uma semana para estudarmos a palavra de Deus e a nossa próxima lição, lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Bem-vindo ao nosso canal, aqui vos fala a professora Manuela Barros, gravando desde os estúdios do Simple Pentecostal. E aqueles que são novos, a primeira vez que vão chegando, muito bem-vindo a você. E aqueles que estão aqui semanalmente, graças a Deus você está conosco mais uma semana, ainda que este tema, este assunto, aparentemente é simples, é tradicional, é algo que talvez todos nós achamos que conhecemos. Foi bom você ter vindo aqui. Eu creio que hoje nós vamos ter alguma discussão, algum conhecimento mais profundo, dando uma olhadinha talvez, como a gente sempre fala por aqui, numa perspectiva que nos pode esclarecer, aprofundar, enfim, nos ajudar como professores a trazermos uma melhor aula. E neste sentido, eu trouxe para você, nesta aula de hoje, outro questionário. Digo outro porque na aula passada nós compartilhamos um questionário sobre o assunto da lição de número 8 e hoje nós estamos fazendo o mesmo com a lição número 9, mas não se preocupe, não é que eu vou estar compartilhando o questionário de todas as lições de maneira alguma. Em verdade, eu acho que esse tipo de atividade deve ser esporádica, alguma vez aí por uma vez por trimestre, seja algo que seja bom, no máximo 2 vezes para introduzir, enfim, para lidar com o aluno, mas essa aula de hoje, por causa de um assunto, pelo menos no meu ver, eu praticamente nasci na igreja, fui criada na igreja, na mesma denominação, então o batismo é algo que, o batismo nas águas, né, é algo que eu convivo com essa realidade desde cedo, enfim, e acho que é algo que é ensinado o suficiente nas igrejas. No entanto, há dúvidas, há coisas que são perguntadas para nós e que nós podemos trazer esta oportunidade do aluno saber se está bem, se conhece bem ou se há alguma dúvida. E nessa introdução ele pode então estar mais engajado na sua aula para aprender aquilo que ele possa talvez ter dúvida. E para isso eu coloquei somente 5 questões, mas você vai ver comigo que são questões que vão fazer ele pensar nas respostas. Olha lá, a primeira delas é: vai para o céu alguém que não é batizado nas águas? Sim ou não? Segundo, por que temos que nos batizar nas águas? Porque é regra da igreja? Porque Jesus mandou? Porque o pastor quer mais membros? Terceira, como você se torna um membro da igreja? Dizendo para o pastor que quer ser membro, levantando a mão para aceitar Jesus, através do batismo nas águas. São 3 opções. Claro que quando você se for responder, eu nem sei se eu responderia ou se eu deixaria essas respostas para trabalhar ela na aula, mas claro que a questão de dizer para o pastor ser membro, quando a gente transfere, não é, de uma igreja para outra, local, geralmente há uma carta de transferência e aí sim funciona. Mas de maneira geral, alguém que veio novo para a igreja, a adesão é feita através dos batismos nas águas. Quarto, por que não batizamos crianças? E são 2 opções aí. A primeira é: não sei, mas acho que deveriam para já estarem salvas. E a segunda é porque criança não tem ainda capacidade de crer e confessar. E a última pergunta: quem ordenou o batismo nas águas? Aí tem 4 opções para o seu aluno responder: o profeta Isaías, João Batista, Jesus e o apóstolo Paulo. E nós deixamos também, como tinha espaço, umas linhazinhas de anotação, porque se ele achar na aula algo que seja novo para ele, tem a oportunidade. Então nós disponibilizamos para você este questionário aqui na descrição deste vídeo e você pode baixá-lo à vontade e usá-lo. E eu usaria, como usei na aula passada, usaria para essa também e vou usar a nível de introdução, para que a pessoa já pense se em alguma dessas perguntas ele não tem muita certeza, ele vai estar tomando atenção na aula para descobrir a resposta. E o que eu faria é que eu perguntaria a resposta dos irmãos a nível de números, né? Quantos disseram sim, quantos disseram, sem expor ninguém, somente a nível de ter ideia, você pode anotar no seu questionário, né? Quantas pessoas disseram sim, quantas não, então você não expõe ninguém, um pouquinho, mas também não tanto, né? Fica aquela coisa bem à vontade, mas deixa essa interação com os alunos e logo depois começa a aula, nós vamos estar respondendo com certeza a todas essas perguntas a nível de ensino. E nós vamos dividir o nosso estudo, como sempre, em 3 tópicos que caminham paralelo com o roteiro proposto para nós na própria lição. No entanto, se você ficar para o final do vídeo, depois que nós terminarmos os 3 tópicos, nós vamos estar colocando para vocês, disponibilizando alguns versículos e está no que você pode baixar também no roteiro, nós disponibilizamos para você. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário você pode achar. Então este roteiro está disponibilizado e o questionário também. E no roteiro, como fizemos dessa vez, diferenciando, nós colocamos uns versículos bíblicos que, quando eles são lidos separadamente, pode causar
perguntas, questões, porque eles aparentemente podem estar falando o contrário daquilo que nós estamos ensinando. Por causa disso, deles serem um pouco delicados, eu deixei para o final, se você estiver satisfeito com a aula, com os 3 tópicos e quiser sair com certeza. Mas se você estiver interessado em saber nestes versículos que podem causar dúvida e algum aluno pode trazer para você e dizer, professor, o que você diz disso? Então nós vamos comentar sobre esses versículos no final do nosso roteiro. Portanto, vamos à nossa lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nós vamos dividi-la em 3 tópicos. O primeiro será considerações doutrinárias quanto ao batismo nas águas. O segundo será os propósitos do batismo nas águas. E o terceiro, a simbologia do batismo nas águas. Começando no primeiro tópico, considerações doutrinárias quanto ao batismo nas águas, você veja que o comentarista da lição, o pastor José Gonçalves, nos trouxe à lembrança algumas doutrinas que são ensinadas em outras religiões e talvez até possam ser comentadas em alguma igreja, mas que nós queremos estar seguros e assegurar aos nossos alunos sobre o que diz a Bíblia verdadeiramente sobre isso. E nós vamos dividir, portanto, este tópico em 3 subtópicos. São eles. O batismo não apaga o pecado original, portanto, não salva. Segundo, o batismo não é para crianças, mas sim para quem crê e confessa. E terceiro, o batismo não deve ser por aspersão, e sim por imersão. Vamos ao primeiro subtópico. O batismo não apaga o pecado original, ele não salva. E o texto que esclareceria mais a nível de exemplo foi algo que Jesus viveu. Ele está em Lucas capítulo 23, versículo 41 ao 43, é a história da crucificação de Jesus. Então este texto, falando da crucificação, Jesus está na cruz e 2 malfeitores estão ao seu lado. E no versículo 41, lê-se o seguinte: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja que este homem veio parar na situação que ele estava por um pecado, um crime tão grave. O seu crime era que a punição foi a crucificação. Então a crucificação não era uma penalidade comum, era uma penalidade horrível. Então ele, o que quer que seja que fez, chegou a estar nessa penalidade e ele diz em suas palavras: nós estamos aqui porque merecemos isso, porque a conversa começou com o outro que estava morrendo ao lado, do outro lado de Jesus, e que disse: olha, você tem poder para salvar, então salva-te a ti mesmo e a nós também. Então este interviu e disse: você não teme a Deus, você não está demonstrando temor. E aí ele diz: nós com justiça estamos. E ao ele falar isso, ele está confessando o seu pecado. Ele está diante de Jesus dizendo: eu sei que eu estou nessa condenação porque eu mereço, eu fiz o mal, eu pequei contra Deus, eu pequei contra a sociedade. E eu estou aqui pagando o preço do meu pecado. Isso aponta alguém que confessou o seu pecado. Talvez neste meio tempo eu posso até dizer por inferência que ele se arrependeu. Ele não gostaria de estar ali, ou seja, foi tarde demais, já estava crucificado, mas ele traz esta palavra para Jesus confessando o seu pecado, enquanto o outro não quis saber, só quis saber, me tira daqui se isso tem poder e etc. Queria ver um milagre e a atuação de Jesus em seu favor. Então ele, primeira coisa que ele diz isso, ele confessa o seu pecado. Segundo, ele diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que isso quer dizer? Ele reconheceu a Jesus como Senhor. Este Senhor aqui não é o Senhor do português que a gente fala com respeito. É o Senhor com S maiúsculo, Adonai, que significa ele é Senhor sobre a minha vida, não é? Ou seja, um posicionamento de honra, de autoridade espiritual, divino, inclusive, porque Deus é Senhor, né? Então ele aqui claramente respeita e coloca a Jesus como Deus, e ele sabe, ele está confessando que este Jesus, Filho de Deus, tem um reino, o reino espiritual, e que é o reino de Deus. Aleluia. E ele entendia que Jesus estaria entrando no seu reino, algo inclusive extraordinário que ele estava confessando ali. Então,
claramente, não só ele se arrependeu dos seus pecados, ele confessou a Jesus por Filho de Deus, por aquele que era parte intrínseca do reino de Deus. E não só isso, o podia ter misericórdia dele em função, em realidade, do reino de Deus. E ele pediu misericórdia, disse: Senhor, lembra-te de mim, ou seja, faz algo por mim quando chegares lá. Ele não sabia a totalidade. Jesus, quando ouviu estas palavras, disse o seguinte: hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Significa o quê? Significa que Jesus recebeu a seu arrependimento e a sua confissão, que nós, hoje, como igreja, sabemos que esta é a maneira de entrar no reino de Deus. O Evangelho da Graça nos diz que se nós nos arrependemos de nosso pecado e se nós confessarmos a Jesus, nós somos salvos, isso mesmo. Então aqui este homem não teve a oportunidade de ser batizado em águas. E não foi necessário, Jesus disse: olha, eu não posso fazer muito por você, porque não há possibilidade de te batizar. Não, mas ele disse: em verdade vos digo que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Agora, a minha pergunta para você: Jesus enganou? Jesus mentiu? De maneira alguma. Ele caiu aqui, tombou, mas já estava salvo, com seus pecados perdoados, com certeza, que é o caminho da salvação, e estava salvo e foi estar com ele no paraíso. Então, este é o versículo que, na prática, prova que não há necessidade do batismo para que haja salvação. Jesus declarou-o salvo, não com essas palavras, mas dizendo: hoje ainda você vai estar lá no céu. E salvação é ter perdão dos pecados para quê, irmãos? Para entrar no céu. Salvação tem tudo a ver com ir para o céu e não para a condenação eterna do inferno. Quem pode dizer já amém nessa aula? Glória a Deus. Romanos 10, 9 e 10, um texto conhecido nosso, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, que inclusive ele fez, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós vemos neste texto de Romanos o que eu chamaria de uma fórmula, né, para a salvação. Claro que não quero pôr nada rígido aí, mas está esclarecido a questão do arrependimento, a questão do crer e a questão do confessar. Então, esta é a maneira que se alcança a salvação, como diz aí. Você crê no seu coração em Cristo para a justiça, mas com a sua boca você confessa para a salvação. É por isso que nós temos o costume na igreja de perguntar, depois de pregar o evangelho, dizer: alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus, alcançar essa salvação? Nós vamos orar com você, nós vamos orar por você. Seu nome vai ser escrito no livro da vida, seus pecados serão perdoados. Ou seja, nós estamos dando essa oportunidade ao pecador de cumprir o que a Bíblia diz, que para nós alcançarmos a salvação, cuja confissão fez a pessoa que estava morrendo ao lado de Jesus. Então, esta é a maneira de alcançar a salvação e não o batismo. Veja que aqui está claro, não está você entra num caminho da salvação e depois de batizado, não. Está claramente, com sua boca confessou. E não diz porque o batismo é para confissão, mas aí claramente o texto diz: com a boca confessou, alcançou o quê? A salvação. Atos capítulo 3, 19, é o último versículo para este primeiro subtópico, diz: Pedro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ora, voltamos ao pensamento, que é apagar os pecados. O que acontece quando nós temos os nossos pecados perdoados, apagados? Nós estamos limpos, livres de culpa diante de Deus, ou seja, estamos salvos. O processo da salvação é o processo do perdão dos nossos pecados. É por causa do pecado que nós precisamos ser salvos. É por causa disso que a gente tem que se arrepender, a gente tem que crer que Jesus é o caminho, a gente confessa esta nova fé em Cristo e então nós somos salvos. Então está esclarecido por estes três textos que a salvação não está vinculada
com o batismo nas águas. Portanto, o batismo nas águas não salva. Claro que há uma religião, talvez mais de uma, mas nós conhecemos e foi falado na nossa revista, o catolicismo, que diz que o batismo apaga o pecado original. E é o que nós vamos falar no segundo subtópico. O batismo não é para crianças, é para quem crer e confessa. Nesse caso, eles acreditam que este batismo é a introdução na igreja e é a maneira de que Deus perdoa os pecados originais da criança, porque aquele que nasce, não é como por um homem entrou um pecado no mundo, todos pecaram. Então, toda a humanidade nasceu manchada pelo pecado e para libertar-se, limpar-se deste pecado original, então a igreja batiza esta criança para que este pecado lhe seja perdoado. No entanto, nós acabamos de ver na Bíblia Sagrada que o batismo não tem nada a ver com perdão de pecados, nem o original, nem o pecado que ele fez depois em sua consciência, nenhum dos dois. E, portanto, estaria errado, como nós vamos falar no segundo subtópico, o batismo não é para criança. Por quê? É porque é para aquele que crê e confessa. Vamos ao texto de Atos, capítulo 16, versículo 31 ao 34. E o texto diz o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Termino no 34. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então veja que aqui está tratando do carcereiro de Filipos, né? Paulo esteve com ele, estava encarcerado, e ele, depois de uma situação muito difícil que ele viveu ali, ele perguntou para eles, Paulo e Silas: senhores, o que eu faço para me salvar? Então ele queria a salvação. E o que aconteceu? A palavra foi dita, é Jesus que você tem que crer. Eles ali, diz o versículo 32, pregaram a palavra, ou seja, não só falaram que foi Jesus, mas explicaram a ele o caminho da salvação, a ele e aos da casa, e depois eles batizaram. E a prova no 34 diz: eles ali se alegraram em sua crença em Deus. Portanto, eu posso entender claramente que porque eles creram, porque eles disseram: Paulo, entendi e quero isso, então Paulo e Silas ali os batizaram. Então, aqui é um adulto que é batizado porque creu. Atos 8:37, ainda deixamos este texto. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você vai se lembrar disso, que Filipe se encontrou com aquele eunuco. E ele estava lendo Isaías, Filipe explicou para ele o que ele não entendia, falou de Jesus através daquele texto, e aquele rapaz olhou para a água e disse: olha, tem aqui água, por que eu não posso ser batizado? A resposta foi essa que nós acabamos de ler. Ele disse: você pode ser batizado se creres. O requisito para o batismo nas águas é crer. E você só pode crer naquilo que você entendeu. Então, uma criança não crê em nada. Ela, assim que é nascida, pequenininha demais, tem os seus instintos somente. Claro, tem o seu pecado original sobre ela, mas não é o ato do batismo que vai perdoá-la. Quando ela crescer e ela entender a palavra, ele for exposta à palavra de Deus, então ela pode crer, confessar a Jesus e, portanto, alcançar a salvação. Terceiro, o batismo não deve ser por aspersão, sim imersão. Primeira coisa sobre este subtópico é a própria palavra. A palavra em si, batismo, no seu original, significa imersão. Então, ou seja, já estaríamos errados porque toda vez que se fala de batismo, se está usando a palavra que significa imersão. Mas vamos olhar os textos bíblicos que nos esclarecem a nível de exemplos claros bíblicos que sempre foi usado o sistema ou a maneira de imersão. João 3:23, o texto diz: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados. Atos 8:35-39 é o texto que nós já estamos falando. Então, Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. E diz Filipe: é lícito se crer de todo o coração. Respondendo ele, diz: creia em Jesus, que é o Filho de Deus.
e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, veja que eles entraram na água e saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, claramente, ali havia essa água para ambos entrarem nela. Mateus 3:6, o texto ainda diz: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, Rio Jordão já se fala de muitas águas. Então, a maneira bíblica para o batismo, ela é por imersão e não por aspersão, que seria jogar um pouco de água sobre a cabeça daquele que queira ser batizado. O nosso segundo tópico vai tratar agora dos propósitos do batismo nas águas. E estes são 3 que nós dispomos para você neste dia. Primeiro, confissão pública da fé em Cristo. Este é o maior deles. Mas segundo, adesão pública à Igreja de Cristo. E terceiro, compromisso público com Cristo e com a Igreja. E eu gosto dessas 3 palavras. Confissão, acho que é a maior biblicamente falando, o batismo é para confissão. Mas segundo, adesão, e terceiro, gosto muito dessa palavra, porque foi aquela que na minha infância e adolescência me trouxe ao batismo, aleluia, nas águas, é a palavra compromisso. Então vamos ler algum texto bíblico sobre cada uma delas. A confissão pública eu deixo para você, Atos 2:41, e o texto diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então veja que estas pessoas que ouviram a pregação de Pedro ali no dia de Pentecostes, ouviram a palavra, creram, confessaram e agora, através do batismo, estão confessando diante daquela cidade toda, não é? Ali estavam todas aquelas pessoas, agora eles quiseram. Quando Pedro diz, olha, vocês se arrependam, vocês sejam batizados, eles disseram, nós queremos. Então eles confessaram agora a sua fé em Jesus, porque a pregação, a resposta de Pedro foi clara. Tem que crer nesse Jesus que eu estou falando hoje. Para nós, quando falamos de evangelho, é muito óbvio falar sobre Jesus, mas naquele tempo, você pode imaginar, ele tinha acabado de morrer. Claro que a realidade da sua presença ali em Jerusalém se ouvia falar, mas a religião judaica ainda era muito forte. Mas naquele momento, Pedro, cheio do Espírito Santo, esclareceu que aquele que eles mataram, aleluia, era o Messias, era o Filho de Deus e é o caminho para a salvação. E estas 3.000 almas creram e foram batizadas, confessando publicamente a sua fé em Cristo. A segunda coisa é que eles aderiram, eles e outros, nós vamos dar o texto aqui de Mateus, aderiram publicamente à Igreja de Cristo. Veja o texto de Mateus, que é Jesus falando para nós, igreja. Mateus 28:19, ele diz aos seus seguidores, aos seus discípulos, é a comissão de Jesus, o ide de Jesus. Um em Marcos, outro aqui em Mateus. Mas escute este de Mateus que diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, as nações vão ouvir, vão ser ensinadas, vão ouvir a pregação. Quem é que está levando este evangelho? É a igreja. Para que nós levamos o evangelho? Nós estamos crescendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja que cresce, quando alguém aceita Jesus, segundo o mandamento de Jesus aí, você ensina e você batize. Então, a adesão a este ensino, a adesão a esta fé, a adesão à igreja de Jesus Cristo, porque Jesus agora está ensinando aos seus discípulos, eu vou embora, mas vocês vão continuar com este mistério lindo chamado igreja. O Espírito Santo vai vir vos ajudar, vos fazer entender. Mas agora nós que já temos toda essa revelação, nós sabemos. Jesus disse, vocês vão pregar o evangelho e vão trazer essas pessoas para a igreja de Jesus Cristo. Então, trazemos pelo ensino da palavra e pela comprovação da sua adesão à igreja e à fé, batizando-as em nome do Pai. Aí está a fórmula do batismo, segundo o próprio Jesus Cristo disse, batizem-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Terceiro subtópico, compromisso público com Cristo e com a igreja. Eu gosto desta palavra.
Batismo fala de compromisso. É alguém que decidiu, não só no fervor de uma pregação, mas depois que aceitou a Jesus, depois que entrou em contato e está aprendendo talvez na escola dominical, nos cultos, está crescendo na fé e alguém lhe disse, olha, agora você deve se batizar, você não quer entrar na classe preparatória de batismo para aprender e a pessoa está ouvindo a palavra, caminhando já na fé, enfim, sendo abençoado na igreja, já aprendendo a ler a palavra de Deus, enfim, todo este começo da nova vida em Cristo, mas quando ele é trazido à realidade do batismo, é lhe perguntado, é a hora que você vai se comprometer com Jesus. Você aceitou a Jesus, mas agora é a hora de você dizer, quando você diz eu quero me batizar, é um compromisso. Eu quero agora viver para Cristo. Eu quero agora, nós vamos falar da simbologia no último tópico, morrer para o mundo. Eu quero esta fé que eu abracei ser a minha vida. E o batismo é isso, é a confissão pública. Eu entrei na fé quando eu aceitei a Jesus, eu fui salvo, perdoado naquele momento, mas você sabe, como eu sei, muitos como a história que Jesus contou da semente, lembra das sementes? Aquela semente é a palavra. Talvez todos aqueles de alguma maneira chegaram perto da igreja, ouviram, entraram, creram. Você sabe da semente de uma para outra o que aconteceu. Mas da mesma maneira, alguns receberam, começaram a crescer e depois por qualquer motivo, pelo sol, pelos pássaros ou pelo que foi, morreram. Não permaneceram, não quiseram compromisso. No entanto, alguma delas, a raiz entrou, aprofundou e estas decidiram. A minha vida, como disse Paulo, para mim o viver é Cristo, aleluia. E para estes que querem um compromisso com Cristo e com a igreja, porque, diga-se de passagem, a igreja é o corpo de Cristo. Se você veio, como nós acabamos de falar, essa confissão é de entrar na igreja de Jesus, aleluia. Não é somente na fé, no conhecimento, não. Estas coisas estavam no tempo apostólico casadas e a realidade é que estão até hoje. Pode alguém aceitar a Jesus num campo lá, bem longe, que não tem uma congregação, mas se ele aceitou lá, aleluia, aquele que falou Jesus com ele, é a igreja com ele e vai discipular e eles juntos, não sei quantas pessoas terão, serão a igreja. Alguém que possa ter encontrado a fé sozinho, com certeza o Espírito Santo, se habita nele, vai querer levá-lo a encontrar outros irmãos, a conhecer mais, aleluia. Isto é natural da presença do Espírito Santo de Deus, porque este assunto de igreja, aleluia, é de Deus. Ele veio para estabelecer a sua igreja e ela vai ficar até o dia que a trombeta toque e a sua noiva, conforme diz a palavra, será levada, porque ele diz na palavra em Efésios capítulo 5, que ele, Jesus, está preparando esta noiva para apresentar-se a si mesmo, noiva gloriosa, sem mácula, sem mancha, nada repreensível. Então, este processo de preparação é na igreja, é a igreja. Muitos não querem mais ouvir esta realidade, diz a corrupção. Não importa, os erros de alguns não mudam a verdade de Deus. A noiva de Cristo Jesus não é o crente em casa, é a igreja. E ele diz, é bom que estejam em comunhão. Jesus diz, vão conhecer vocês pelo amor que vocês têm um ao outro. Como é que eu vou amar um ao outro do sofá da minha casa? Posso até dizer de boca. Mas isso não foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Então este é o mistério da igreja. E quando nós queremos nos comprometer publicamente, chegou a hora de dizer, esta é a fé que eu quero pertencer à igreja, que talvez nesse meio tempo você já descobriu que tudo lá não é tudo tão perfeito como no dia que você aceitou a Jesus. Talvez algum irmãozinho já te causou algo a pensar, mas você sabe que esta é a igreja e alguém está ali ensinando, você professor de escola dominical tem esta missão de ensinar a verdade da palavra de Deus. E agora este homem, esta mulher, este crente quer se comprometer. Chegou a hora. Deu num certo sentido, né? Assinar este compromisso com a igreja, porque esta é a vida que eu quero. Eu quero viver para Cristo. E isso é o que o batismo faz. A confissão pública. Agora, deixa eu chamar uma atenção antes de eu ler estes versículos com você. É que no tempo apostólico e no tempo bíblico todo, era quase imediato. Todo mundo que saía,
aceitava Jesus e sentia, porque nós conhecemos o que é o nascer de novo. É uma transformação. Então, de um dia para o outro, você tem nojo ao pecado. De um dia para o outro, você tem antipaz no seu coração. De um dia para o outro, você se sente santo e não imundo como você ontem vivia no paganismo. Toda esta realidade, quem é que diria, eu quero voltar para isso? Estavam presos numa religião morta e agora sentiam vida espiritual. Então, toda esta realidade, nem pensar, olhar para trás, eu quero seguir a Cristo. E seguiam, com certeza, a maioria fiéis, mas alguns, porque o batismo não garante que você está selado para a salvação, não. Nem mesmo o selo do Espírito Santo. Porque alguém pode pecar, pecado que diz o texto bíblico que é para a morte, mas também pode permanecer numa vida de pecado, apartado do caminho estreito, voltar ao caminho largo e acabar indo para o caminho da perdição depois de ter conhecido a Cristo. Mas que Deus nos guarde, que nós possamos ensinar que se nós aceitamos a Jesus, amamos a Ele, gostamos dEle, aleluia, conhecemos e provamos da sua graça, é a hora de nós, pelo batismo, confessarmos a Jesus publicamente, que somos agora parte dele e concomitantemente parte da sua igreja. Romanos 6, versículo 4 e versículo 11, o texto diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com isso nós vemos o quê? Este compromisso. Vocês agora já estão mortos para o pecado. Por essa simbologia do batismo, você está confessando, você quer viver para Cristo. Portanto, se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Aleluia. Então, confessamos a nossa decisão. A minha decisão, eu vim, eu aceitei, eu estou aqui, eu comecei a aprender, eu comecei a ver, eu comecei a crescer, mas agora eu estou decidido. É uma decisão racional. Por isso é importante, né? O batismo não é para criança que não entende, é para quem creu e quem aceitou. Mas também não precisa de muito tempo para decidir que eu quero viver essa nova fé, porque algo extraordinário aconteceu na minha vida, que homem nenhum podia jamais fazer. Aleluia! A maior das transformações que existe é o novo nascimento. Colossenses, capítulo 2, versículo 6, o texto diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, a vossa vida, você recebeu, você aceitou a Jesus, agora a sua vida tem que permanecer nesta mesma direção, nesta mesma verdade. E isto é o compromisso que quem se batiza faz. Eu vou fazer todo o esforço, eu vou ser fiel, Senhor, até o fim. Dá-me força, dá-me graça, dá-me poder. Enche-me do teu Espírito, Senhor, para que eu possa dizer sempre não e permanecer. Este compromisso que eu digo, como diz o texto aos Colossenses, que nós possamos andar nele, é o compromisso que nós fazemos. Atos capítulo 16, versículo 14, 15, depois saltaremos ao 40. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. O que eu vejo neste texto? Ora, Lídia ouviu o evangelho pelo apóstolo Paulo. Ela temia a Deus. Mas, quando Paulo estava pregando, ela tomou atenção na palavra e ela recebeu a palavra. E naquele dia, ela foi batizada por Paulo nas águas. E quando ela fez isso, ela sozinha deu o sinal do compromisso com a igreja também. Ela disse, olha, porque, irmãos, um outro irmão é a igreja. 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né? Claro que hoje a estrutura não era o caso de Paulo, que estava como missionário, mas Paulo era o representante da igreja, irmãos. E o que essa mulher pediu depois de ser? Que se eu sou digna diante do Senhor, venham vocês, se hospedem aqui na minha casa. E o que aconteceu é que outros irmãos, ela abriu a sua porta para
Paulo, para o que estava com ele pregando o evangelho, e quem aceitava Jesus talvez já estava vindo ali para cultuar, para estar um tempo, para estar com Paulo, e a casa dela estava aberta, serviu para a igreja. Ela quis na mesma hora um compromisso com a igreja, porque afinal de contas, Jesus e a igreja são um. Amém. E você vê no último versículo 40 que a gente leu, que quando Paulo teve uma situação, ele acabou sendo preso, mas quando ele saiu da prisão, ele foi à casa de Lídia, e ali estavam os irmãos da igreja, irmãos. Então, confissão de que nós somos parte agora de Cristo e vamos permanecer, e que nós somos parte da igreja e vamos permanecer sendo igreja, é o que o batismo faz e tem por propósito também. Amém? Ora, por último, nós falaremos da simbologia do batismo. Mortos para o mundo é o primeiro, nascidos para Cristo é o segundo, e terceiro, membros desta igreja. Romanos 6 é o texto da nossa leitura em classe, versículo 3 e 4 diz o seguinte: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então você veja que o texto bíblico de Paulo mostra ou fala desta simbologia. Nós morremos com Cristo, através do batismo. Como assim? Claro que a gente não morreu, não houve morte, nem espiritual, nem física. Então, esta colocação é uma colocação simbológica, e o batismo por imersão é o único que faz sentido, mais uma prova, com esta simbologia. Porque quando nós entramos, somos imergidos na água, então este corpo desapareceu daqui de cima. Este corpo agora não está respirando naquele momento. Este corpo tem uma simbologia de ter sido sepultado, porque entrou, aleluia, naquela água batismal. Mas quando ele se levanta, que nós vamos falar no próximo tópico, está falando exatamente a nível de simbologia, nos lembrando de que Cristo também morreu e ficou 3 dias, não é? E depois ele ressuscitou. Então, essa simbologia do batismo lembra que nós morremos com Cristo e estamos morrendo para o mundo, conforme o texto que nós já falamos, já lemos aqui. Mas essa simbologia é mais uma prova, inclusive, que o batismo deve ser por imersão. O segundo é nascidos para Cristo. Quem morreu vai nascer de volta nessa simbologia, graças a Deus que é bem rápido, né? A gente entra na água e logo sai. É uma simbologia somente, mas aí no texto de Romanos 6, o texto diz no versículo 5 e depois vamos ao 10, diz o seguinte: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Cristo. Então, não só falamos dessa morte, mas estamos falando da semelhança da ressurreição. Então, se morreu para o quê? Para o pecado, segundo este texto do versículo 10, claramente. Mas quando você volta a viver, e esta simbologia linda, é o compromisso que você está fazendo publicamente, e nós temos que ter alegria. Eu me lembro, eu nasci praticamente na igreja, mas eu me lembro quanto eu desejava e me impediram da primeira vez. Primeiro ano que eu falei, eu quero ser batizada, e disseram, não, você está muito nova. Mas eu esperei um ano, eu fiquei tão tristinha, e orei, e eu buscava ao Senhor, e no outro ano eu acho que eu estava tão apiedada, que se apiedar de mim, me deixaram ser batizado, eu era novinha ainda, mas graças a Deus, que alegria de fazer o meu compromisso. Não, eu quero a Jesus por todo. Eu sabia, eu era consciente que eu queria este compromisso, eu queria mostrar a todos, aleluia, que eu estava morrendo para o mundo, mas que eu queria viver para Deus, e graças ao Senhor, que nos tem dado graça de viver até hoje para Deus, e que nos dê mais ainda nos dias ou anos que nos reste a viver ante a vinda de Jesus, para viver para Ele, porque nós, na semelhança da sua morte, morremos para o pecado, mas na semelhança da sua ressurreição, nós nascemos para a vida e a vida em Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 12 diz, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E por último, membros da igreja. Claro que essa não é uma simbologia tal qual a demais, mas quando nós somos batizados nas águas, nós nos tornamos membros da igreja. Amém? Alguém que veio do mundo, aceitou a Jesus. Então, simbologicamente, para os convidados que você trouxe para o seu batismo,
Para os irmãos e para o lado organizacional da igreja, você está se tornando membro da igreja. Os seus convidados sabem que ali você está se comprometendo com a igreja, que a partir de agora você não é só um visitante na igreja. Você não só aceitou Jesus e está frequentando uma igreja, agora você está se comprometendo com a igreja. Então eu faço esse paralelo e tomo este ponto aí para dizer que é um símbolo também, não no sentido bíblico, mas civil, não é? Que nós estamos nos comprometendo com a igreja e, portanto, através do batismo nas águas, nós estamos nos tornando membros da igreja. Leio aí em Atos capítulo 2, o versículo 41 mais uma vez, depois saltaremos para o 47, dizendo o seguinte: de sorte que foram batizados, o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então nós vemos que o contexto ali bíblico é da igreja. Você pode dizer, era primitivo, era nas casas. Não, era a igreja, aleluia. A forma que nós chegamos hoje a ter prédios, tem prédio aqui, tem lugar que não tem prédio, tem lugar que é casa, tem outros que tem catedrais, não importa. O corpo místico de Cristo é chamado a igreja do Senhor Jesus Cristo. E pelo batismo, nós provamos, mostramos, confessamos aos que estão na igreja e aos que estão no mundo que nós fazemos parte dela. Amém? Terminamos o nosso roteiro e agora eu passo para alguns versículos bíblicos, alguns textos que eu coloquei para você aqui embaixo do roteiro e que podem trazer alguma dúvida, não é? Por exemplo, vou colocar o primeiro aqui. Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se alguém ler rapidamente esse texto, vai dizer: ora, o batismo é para salvação, porque ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Então está aqui a prova bíblica que eu preciso crer e ser batizado para ser salvo. Não, não está. E o detalhe desta leitura singular está na segunda parte. Claro, nós já estudamos teoricamente e provamos biblicamente que a salvação não está no batismo. Mas neste texto não está falando diferente. Ele diz, olha, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, porque é o crer que dá salvação, não vai ser salvo, vai ser condenado. Ele não diz quem não crer e não for batizado, porque o crer é no crer que está a salvação e a condenação. Amém? Olha lá, outra coisa, João 3:18 diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja que este versículo é a prova daquilo que eu falei no anterior. Quem crê não é condenado. Amém? Ou seja, o fato de não ser condenado é porque não crê, não tem nada a ver com o batismo. Veja este aí depois. Esse tem batismo. E disse-lhes Pedro, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui parece também que para receber perdão, porque veio depois do batismo. No entanto, a palavra-chave que eu até botei em negrito para você é arrependei-vos. Pedro estava chamando as pessoas ao arrependimento, à confissão de Cristo. Agora, ser batizado em nome de Jesus é confessar o nome de Jesus, ao caminho que Jesus abriu, a este Jesus como o seu Messias, como o seu Salvador. E o batismo era esta confissão. E no tempo da igreja, naquela época que estava nova, quase todo mundo, por que não dizer todo mundo, que aceitava Jesus era batizado, porque já queria confessar a Jesus na sua vida. Então Pedro simplesmente diz, olha, arrependei-vos e sejam batizados, ou seja, confessem a Jesus através do batismo para perdão dos pecados. Mas o perdão dos pecados vem em relação ao arrependimento e não ao batismo. Veja o próximo texto. Mas Paulo disse certamente, João batizou com o batismo do arrependimento. E você vai dizer, tá vendo, irmã? É o batismo que trazia arrependimento. Mas olha o texto, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Não só João aqui está profetizando e batizando antes do tempo de Jesus, o seu batismo era exatamente para preparar o caminho do Messias, portanto era o batismo do arrependimento, mas junto com isso, junto com esse chamado do arrependimento, veja isso por favor, João Batista, junto com o chamado ao arrependimento, ele já dizia
ao povo que cresce naquele que viria após ele, a Jesus. Amém? Então, o crer e o arrepender são exatamente as chaves para a salvação e não o batismo. Então, eu penso que esses versículos esclarecem um ao outro aí. Eu espero que tenha ajudado mais. E se você tiver alguma dúvida, fica à vontade de postar para nós essa sua dúvida. E nós concluímos que a expectativa da pregação, e eu estou falando no contexto aqui de Atos, do texto dos evangelhos, a expectativa da pregação deles era para crer e ser batizado, confessar a fé. Muitos casos bíblicos evidenciam pessoas que aceitaram a fé e imediatamente foram batizados nas águas. No entanto, é claro para nós por esses versículos que o arrependimento e o crer são os únicos requisitos para salvação. Que Deus abençoe você. E se você tiver a oportunidade de estar conosco na live deste fim de semana, sábado, 21 horas, horário de Brasília, estaremos juntos aqui ao vivo no YouTube. Glória a Jesus! E eu espero você para nós estarmos nos acertando como professores, nos melhorando para fazer melhor a obra que Deus tem colocado em nossas mãos. Mais uma vez, qualquer dúvida, pode deixar postado. Nós, com todo prazer, estaremos respondendo a você. Amém.